Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo esse vídeo aqui mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao Oaken, a sua escola. E olha só que coisa engraçada, hoje vamos começar com uma aula um pouco diferente aqui do que o pessoal está acostumado a ver. Acho que o pessoal não sabe, eu digo isso com alguma frequência aqui para os meus alunos particulares, né? Mas quem está assistindo esse canal pela primeira vez não sabe. Mas eu sou crítico literário. Minha formação original foi para crítica literária. Depois do meu mestrado e agora no meu doutorado eu acabei focando um pouquinho mais a linguística, mas só que a relação com a literatura nunca acabou. Então hoje eu queria... está meio desajustada aqui a câmera. Queria começar mostrando para vocês, né, um pouquinho como é que a crítica literária funciona. E hoje tomei essa decisão de gravar esse vídeo aqui explicando um pouquinho, né? Primeiro porque é importante que nós estudemos aí a crítica literária com alguma cautela ao longo do resto desse curso. Qual é a função do crítico literário hoje em dia? Qual é a função dos estudiosos, assim, voltados para esse campo da literatura? Muita gente faz uma leitura rasa de alguns textos, inclusive de alguns autores aí consagrados na língua portuguesa. Mas muita gente faz uma leitura rasa de alguns significados. Vamos lá para alguns exemplos práticos mesmo desse tipo de coisa. A Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo conhece mais ou menos como é que funciona a história da menina. A mãe pede para que ela vá até a casa da vovozinha, com aquela cesta com doces, com um pouco de comida. Ela assim acaba sendo tentada pelo lobo mau e assim parte para caminhos um tanto quanto obscuros, né? A menina sai do caminho, o lobo engana a menina, enfim, já sabemos como a história acaba. O lobo come a vovozinha, devora a menina. Muita gente não sabe, mas... preciso da minha caneta. Nós temos duas versões dessa história. Eu vou escrever aqui na lousa para vocês um minuto, vamos lá. Uma delas foi registrada em 1822 pelos irmãos Grimm, né, uma data importante essa daqui. E outra é uma versão um pouco mais pessimista, foi registrado aí pelo Charles Perrault, isso daí foi em 1697. Eu vou usar hoje para essa análise a versão de 1822, da Chapeuzinho Vermelho, The Little Red Cap. E eu estou usando esse livro aqui, né, que todo mundo já conhece bem, Grimm's Fairy Tales. Não gosto muito de ler traduções, mas meu alemão não é tão bom, então eu não consegui ler o conto em alemão original. Agora vamos lá para a nossa brincadeira. Nós podemos fazer leituras em níveis aqui. Uma pessoa que está lendo um conto desses assim pela primeira vez se depara com uma menina que é tentada por um lobo, sabe, que desobedece à própria mãe e que por causa da desobediência nós temos consequências muito ruins. Eu diria que não é só por aí que nós podemos fazer uma leitura nesse sentido, né? Vamos parar para analisar algumas coisinhas. Essa seria a leitura básica que nós fizemos. A menina comete um erro e as pessoas assim acabam sofrendo as consequências por causa desse erro. Agora, se formos pensar um pouquinho, né, nos valores que são representados por aí, nós temos valores familiares bem representados nessa literatura. Ou seja, nós temos esse discurso da desobediência que gera consequências. Vamos parar para pensar, né? Esse texto é bastante representativo do que acontecia naquele tempo. É um texto antigo, né? A Chapeuzinho Vermelho. Se ele foi registrado aqui em 1697, ele já era velho nessa época. Aqui nós temos valores familiares bem representados, ou seja, a obediência e a desobediência. Nós temos assim o mal bem representado pelo lobo aí nessa história toda. O mal em que sentido, né? Nós vamos perceber que o lobo ele promove alguns ardis, né? Alguns estratagemas aqui para poder devorar a menina, devorar a vovozinha, da maneira como ele faz. Então, nesse sentido, o lobo ele tem uma representatividade muito grande na questão de ele ser a personificação do mal. Se nós pararmos assim para poder interpretar a maneira como o lobo devora a menina, como ele usa ardis para poder destruir os valores familiares aí, destruir a família em si, ele é a personificação do mal aqui. Isso é uma coisa muito peculiar dos contos de fadas, né? Muita gente diz que isso é uma coisa um pouco óbvia, outros não enxergam tão bem esse tipo de coisa. Mas a verdade é que o lobo personifica esse tipo de coisa. É muito peculiar isso na literatura alemã.
lá desse período, né? E dos registros que acontecem também na França. Agora, avançando um pouquinho mais aqui nesse raciocínio, o lobo personifica o mal. A mãe personifica a família, a avó também. A menina, ela só falha nesse intento de levar esses doces até a casa da vovozinha, por quê? Bom, porque ela é inocente demais. Então, o valor da inocência também está em voga aqui nessa história toda. A pessoa que se deixa iludir por uma criatura perversa como o lobo, né? A menina representa isso em alguma medida também. Isso é um ponto muito importante, amiguchos. Quem está escutando isso daqui, né, vai concordar comigo. Aí muita gente pensa assim, né? Onde eu enxergo valores de religião nessa história? Por que eu deixei a religião aqui, né? Bom, quem lê um texto nesse sentido assim, lá naquela época, daquela época, vai perceber que isso daqui é um texto fundamentalmente religioso. Nós temos valores do cristianismo muito bem fortalecidos aqui. Sabemos aí que a Alemanha é um país cristão, que os Estados Unidos um país que é um país protestante também, a Itália, a Espanha, né? Na Europa de maneira geral, nós tínhamos uma força muito grande do cristianismo no século XIX. Então, nesse sentido, quando vocês observam a religião fundamentando esse tipo de coisa, nós vamos ver onde. Bom, vamos parar para pensar um pouquinho mais além aqui agora. Toda vez que nós vemos elementos assim voltados para o mato, voltados para a natureza, essas coisas assim, né, vocês têm um discurso do desconhecido do conto da Chapeuzinho Vermelho. Isso é uma coisa muito problemática no sentido de que toda vez que a menina se afasta e vai para algum lugar desses tão distante, tão afastado lá naquele interior, é uma coisa perigosa, ela não sabe quem vive ali. Justamente o lobo, ele é uma criatura que condensa elementos da natureza, ou seja, nós temos um animal, ele é instintivo, ele é perverso, não controla muito bem seus impulsos. A gente pode até pensar um pouquinho de Freud aí nessa questão toda, né? Mas enfim, quando nós pensamos nessa questão do lobo, em particular, ele tem elementos naturais, ou seja, é um lobo, é selvagem, né? Tem várias formas que ele foi imaginado, tem várias imagens que você pode ver aí na internet, caso quiser, que vocês podem ver aí, caso quiserem. Agora, por um outro lado, a gente tem que levar em conta também que o lobo, ele age como um ser humano. Né? É uma coisa muito pouco verossímil, né? Muito pouco perto da realidade. Um lobo que fala, que anda, que faz armadilhas. Então, ele tem tanto elementos humanos, quanto tem elementos animalescos aqui, que eu gosto de chamar. Então, o lado animalesco, o lado perverso, predomina nesse lobo. Então, quando vocês param para perceber, né, que todos os traços naturais nessa história têm uma tendência negativa e os lados humanos têm uma tendência positiva, a gente está observando um discurso, né, uma coisa que era muito presente naquela época, que era a oposição da Igreja Católica, ou da Igreja Cristã, vamos por assim, aos elementos pagãos, ou seja, daquelas religiões que estavam presentes no mato. Há quem diga que isso pode ser coincidência, eu como linguista, eu como um professor de literatura, né, não penso nas coisas de maneira simples. Imagino que haja aí pelo menos uma certa interferência, um certo ruído nessa direção. Então, o lobo é perverso, o lobo corrompe, a menina vai para o mato, ela é devorada e a família sofre uma consequência muito ruim. Então, nós temos elementos do cristianismo fortes aqui. Agora, vamos pensar um pouquinho nessa questão do lobo também e na maneira como ele acontece, como acontece a tentação. Né? Eu deixei até a flor desenhada aqui. Não julguem meus dotes artísticos, eu sei que eu sou muito bom com desenhos, né? Mas nessa direção é importante pensar que o lobo tenta a menina. Uma criatura animalesca tenta um ser humano, o ser humano cai em tentação. Bom, quem não pegou a referência aqui, né? Eu tô falando sobre Adão e Eva. Uma criatura animalesca com traços, né? A gente diz assim, antropomórficos, né? Ou seja, com traços humanos, antropos. Então o lobo assume essa faceta humana. E com esses ardis, ele usa as flores para tentar a menina. Ou seja, a menina vai colher flores porque ele disse besteiras na cabeça dela. No ouvido dela e diz, vai lá no mato, vai lá pegar essas flores aí pra sua avó, tenho certeza que ela vai gostar disso daí. Desobedece sua mãe, é uma ótima ideia. Vai. Ó. Mas enfim,
A menina acaba se ferrando por causa disso, a família toda, mas por quê? Ela caiu em tentação. Ela consumiu, né, ela foi tolher esse fruto que era proibido. E por causa disso acaba trazendo consequências um tanto quanto catastróficas. Então eu estou fazendo uma leitura um pouco mais profunda aqui desse texto. É lógico que eu estou sendo bastante superficial nessa minha leitura, né? Mas só para vocês terem uma dimensão de como é que acontece a coisa. Nos próximos meses aí eu pretendo trazer umas críticas literárias um pouco mais profundas desse conteúdo. Daqui eu vou entrar em questões de estilística, em questões de vocabulário, de figuras de linguagem, são coisas que eu gosto bastante de analisar por questões aí de aprofundar esse conhecimento dos meus alunos na crítica literária e no conhecimento. E é justamente essa a importância da crítica literária hoje em dia. Ela aprofunda o conhecimento, ela deixa a nossa inteligência um pouco mais aguçada. E nós temos leitores assim, um tanto quanto mais críticos nessa direção. Então, a partir daqui nós vamos ter vídeos voltados para essa crítica literária. Essa foi uma bastante superficial que eu fiz, né? Não me aprofundei muito. Mas nos próximos vídeos pretendo lançar algumas coisinhas interessantes aí para a gente poder começar a pensar na crítica literária e numa leitura um pouco mais profunda. Lógico, vou citar algumas leituras para vocês aí ao longo dos próximos meses também, né? Para a gente poder aí ter um repertório cultural para continuar com essas discussões. Bom, por hoje basta por esse vídeo, né? Vou encerrar por aqui, mas fica aí a minha reflexão dessa interpretação ou interpretações que eu faço do conto da Chapeuzinho Vermelho. Se vocês tiverem algumas dúvidas ou algumas sugestões, ponham no comentário ali embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau!